A mansão dos Oliveira estava em polvorosa após 2 dias de ausência inexplicável de Rosa, a faxineira de confiança. O Dr. Alberto, um empresário influente, exigia ordem e a casa estava um caos. Na manhã do 3º dia, o portão lateral se abriu e Rosa surgiu, mas não era a mulher impecável de sempre. Suas roupas estavam rasgadas, cobertas de lama e graxa, e seu rosto ostentava hematomas profundos. Alberto correu até o jardim, pronto para demiti-la, mas parou ao ver o estado deplorável da funcionária. Rosa não pediu desculpas. Ela apenas apontou o dedo trêmulo para a janela do andar superior, onde Beatriz, a esposa do empresário, observava a cena com uma expressão gélida. Ela tentou me calar, Dr. Alberto, gritou Rosa com a voz rouca, atraindo a atenção dos vizinhos. O empresário ficou paralisado, olhando do estado deplorável de sua funcionária para o rosto impassível de sua esposa, que fechou as cortinas de seda sem dizer uma única palavra de defesa. Rosa desabou nos degraus da varanda, soluçando e alegando que Beatriz a havia atraído para uma emboscada em uma estrada de terra isolada na noite de segunda-feira. Segundo a faxineira, a patroa temia que ela revelasse um segredo financeiro que Rosa descobriu enquanto limpava o escritório particular da mansão. Alberto, confuso, tentava acalmar os ânimos, mas a vizinhança já começava a filmar tudo com seus celulares. Rosa detalhou como foi mantida em um cativeiro improvisado, conseguindo fugir apenas após escalar um barranco sob a chuva forte, o que explicava a sujeira e os ferimentos. Beatriz desceu as escadas com a calma de quem domina a situação, alegando que Rosa estava tendo um surto psicótico e que nunca saíra de casa naquela noite. O empresário, dividido entre a lealdade à esposa e a evidência física do sofrimento de Rosa, sentiu o chão sumir sob seus pés enquanto a polícia era acionada. A polícia chegou e iniciou os interrogatórios dentro da sala de jantar luxuosa. Rosa mantinha sua versão com detalhes vívidos, mencionando um galpão abandonado e a placa de um carro preto que Beatriz teria usado para transportá-la. Beatriz, por sua vez, apresentou um álibi perfeito. Fotos em suas redes sociais mostrando que estava em um evento beneficente naquela mesma hora, cercada por dezenas de testemunhas da alta sociedade. Alberto começou a duvidar de Rosa, achando que ela talvez estivesse tentando extorquir a família após anos de serviço. No entanto, um investigador veterano notou um detalhe que todos ignoraram. Sob as unhas de Rosa havia vestígios de uma fibra têxtil muito específica, de cor azul safira, exatamente a mesma cor do vestido que Beatriz usara no evento mencionado. O clima na sala mudou instantaneamente, e o empresário sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao perceber que a perfeição de sua esposa escondia algo sinistro. O investigador pediu para ver o porta-malas do carro de Beatriz, mas a mulher se recusou veementemente, alegando invasão de privacidade e falta de mandado. Alberto, querendo limpar o nome da família, entregou as chaves ao policial. Para a surpresa de todos, o porta-malas estava impecável, exalando cheiro de lavanda. Rosa, desesperada, insistia que fora ali que a jogaram. Quando tudo parecia provar a inocência da patroa, o empresário notou que o tapete do porta-malas era novo demais. Ele lembrou-se de que Beatriz havia pedido para trocar o revestimento interno do veículo justamente na manhã de terça-feira. A peça antiga fora descartada na lixeira do condomínio. Alberto correu até a área de serviço e encontrou o tapete velho escondido sob alguns sacos de lixo. Ao desenrolá-lo, o sangue seco e as marcas de lama de Rosa surgiram como uma confissão muda, estilhaçando a máscara de bondade da socialite. O final chocou a todos quando a perícia química revelou que Beatriz não agiu sozinha. O segredo que Rosa descobriu não era sobre dinheiro, mas sobre um plano de Beatriz para envenenar lentamente o próprio Alberto para ficar com a herança. A esposa não queria apenas calar a faxineira. Ela pretendia usar o sumiço de Rosa para culpá-la pela futura morte do empresário, alegando que a funcionária fugira após cometer o crime. Rosa apareceu suja e ferida justamente para interromper o processo de envenenamento antes da dose final. Alberto percebeu que a comida deliciosa que a esposa lhe servia nos últimos meses era sua sentença de morte. A faxineira, ao ser mantida no cativeiro, conseguiu gravar uma conversa de Beatriz com um cúmplice, usando um gravador que escondia no avental. O empresário desabou ao ouvir a voz fria da esposa planejando seu funeral, enquanto ele ainda estava vivo. Beatriz foi algemada na frente de todos, perdendo a compostura e gritando insultos contra Rosa. O empresário, pálido e em choque, foi levado ao hospital para exames de toxicologia, que confirmaram níveis alarmantes de arsênio em seu sangue. Rosa, apesar de toda a sujeira e dor, era a verdadeira salvadora da vida de Alberto. O escândalo dominou as manchetes nacionais, a socialite envenenadora e a faxineira heroína. O empresário, após se recuperar, doou a mansão para Rosa e mudou-se para outra cidade, incapaz de viver
viver no lugar onde quase morreu pelas mãos de quem amava. A reviravolta foi total. A mulher que apareceu suja e humilhada terminou como a dona da propriedade, enquanto a patroa elegante terminou seus dias em uma cela de prisão fria, desmascarada por uma fibra de tecido e pela coragem de uma trabalhadora. Nos meses seguintes, Alberto financiou todo o tratamento médico e psicológico de Rosa. Ele percebeu que a lealdade não se compra com salários, mas se constrói com respeito mútuo. A mansão, que antes era um símbolo de opulência e traição, tornou-se um centro de apoio para mulheres vítimas de violência, sob a gerência da própria Rosa. O empresário aprendeu que as aparências são o veneno mais perigoso da alta sociedade e que a verdade costuma estar escondida nos detalhes que a arrogância não permite enxergar. Beatriz tentou diversos recursos judiciais, mas a gravação de Rosa era irrefutável. A história serviu de lição para todo o país, provando que ninguém é invisível aos olhos da justiça, nem mesmo uma faxineira desaparecida por 2 dias. O final chocou a todos pela perversidade de Beatriz e pela resiliência incrível de Rosa. A casa agora exala um perfume de flores naturais, longe do cheiro de lavanda sintética que escondia crimes. Rosa caminha pelos corredores não mais com um pano de limpeza, mas com a autoridade de quem recuperou sua dignidade. Alberto visita o centro frequentemente, ajudando com doações e aconselhamento jurídico para as assistidas. O cúmplice de Beatriz, um farmacêutico ganancioso, também foi preso, revelando toda a rede de corrupção que sustentava o luxo da esposa do empresário. A reviravolta final do caso foi a descoberta de que Rosa era, na verdade, uma antiga conhecida da família de Alberto, que Beatriz tentou afastar anos atrás por saber demais sobre seu passado obscuro. O destino as reuniu naquela mansão para que a justiça fosse finalmente feita após décadas de mentiras e manipulações silenciosas. O vídeo do YouTube que narra essa trajetória alcançou milhões de visualizações, tornando-se um documentário sobre superação. O público se emocionou com a cena de Rosa voltando suja para a casa, entendendo agora que cada mancha de lama era uma medalha de sobrevivência. Beatriz tornou-se o exemplo clássico de como a ganância destrói o caráter humano. Alberto, hoje um homem mais simples e atento, costuma dizer que Rosa não era sua faxineira, mas seu anjo da guarda disfarçado. A lição que ficou para todos é que a verdade tem uma força própria e que, por mais que se limpe a cena de um crime, a consciência nunca fica totalmente livre de manchas. O final chocou todos por mostrar que o perigo mora, muitas vezes, na cama ao lado, e a salvação vem de quem menos esperamos. A última cena do documentário mostra Rosa e Alberto sentados no jardim onde tudo começou. O empresário agradece por ela não ter desistido dele, mesmo correndo risco de morte. Rosa sorri, com as cicatrizes no rosto quase sumindo, mas com a alma fortalecida. Ela olha para a mansão e sente paz. O silêncio daquela tarde não é mais carregado de segredos, mas de gratidão. A socialite Beatriz, da sua cela, ainda tenta entender como uma simples faxineira conseguiu derrubar seu império de cristal. Ela nunca compreendeu que a sujeira externa se limpa com água, mas a sujeira da alma não tem remédio. A história termina com o sol se pondo sobre a nova mansão da esperança, um lugar onde a verdade é o único luxo permitido e onde todos são tratados com a mesma dignidade. Rosa usou parte da indenização para criar uma fundação que treina investigadores em crimes domésticos invisíveis. Ela viaja pelo mundo dando palestras sobre como identificar sinais de envenenamento e manipulação psicológica. Alberto tornou-se o maior doador da fundação, dedicando sua vida a expiar o erro de ter duvidado de Rosa no início. O segredo de Beatriz era vasto, incluindo outras vítimas em casamentos anteriores, o que fez de Rosa a peça-chave para resolver vários casos arquivados. A faxineira que apareceu suja e culpando a patroa salvou não apenas um empresário, mas evitou que muitas outras vidas fossem ceifadas pela ambição desmedida de uma mulher sem escrúpulos. A justiça foi completa, implacável e transformadora para todos os envolvidos naquele drama doméstico real. O impacto na legislação foi imediato, com a criação de protocolos mais rígidos para exames de toxicologia em mortes suspeitas de herdeiros. Rosa tornou-se uma figura pública respeitada, frequentemente consultada por roteiristas e escritores. Ela nunca esqueceu o frio daquele barranco ou o medo no galpão, mas usa essas memórias como combustível para sua missão. Alberto descobriu uma nova alegria de viver nas coisas simples, longe da ostentação que quase o matou. A mansão dos Oliveira agora abriga risadas de crianças e esperança de mulheres que buscam um recomeço. A reviravolta final foi que o amor verdadeiro, Alberto encontrou na amizade sincera de quem ele antes via apenas como uma empregada. O final chocou todos porque a realidade superou qualquer ficção de suspense já escrita. Em uma de suas palestras, Rosa levou o avental que usava no dia da fuga. Ela mostrou as manchas que não saíram, dizendo que elas eram o mapa de sua liberdade. Beatriz, da prisão, enviou cartas pedindo perdão, mas Rosa nunca as abriu.
Ela sabia que o arrependimento da socialite era apenas pelo fato de ter sido pega, não pelo mal causado. O empresário também cortou todos os vínculos, removendo o sobrenome de Beatriz de todas as suas posses. O caso tornou-se um marco na criminologia moderna. A imagem de Rosa chegando suja na mansão é usada em treinamentos policiais como exemplo de que a vítima pode ser a melhor prova contra o agressor, desde que alguém tenha a paciência de realmente ouvir sua história. Os 2 dias que Rosa passou desaparecida foram os mais longos de sua vida, mas resultaram em uma eternidade de justiça. Ela muitas vezes volta ao galpão onde foi mantida, mas agora para levar flores e lembrar-se de sua força. O local foi demolido e um parque foi construído em seu lugar. O empresário e a faxineira mantêm um vínculo indestrutível de irmandade. O dinheiro de Alberto agora serve para construir pontes, não muros. O final chocou o mundo porque revelou as entranhas podres de uma elite que se achava intocável. A verdade, nua e crua, limpou a sujeira de uma vida inteira de aparências, deixando apenas o que era essencial e verdadeiro entre 2 seres humanos. Hoje Rosa é avó e conta a história para seus netos como um conto de coragem. Ela ensina que não importa quão suja você pareça por fora, o que conta é a clareza da sua intenção por dentro. Alberto é um padrinho presente para a família de Rosa, celebrando cada conquista como se fosse sua. Beatriz é uma lembrança distante de um tempo de sombras. A mansão continua lá, firme e forte, mas com uma energia completamente diferente. O vídeo do YouTube termina com um convite para que as pessoas valorizem quem cuida delas nos bastidores. O final chocou todos porque, no teatro da vida, a faxineira assumiu o papel principal e a vilã saiu de cena algemada pela própria maldade. As investigações finais revelaram que Beatriz já tinha um passaporte falso pronto para fugir na semana seguinte ao planejado funeral de Alberto. Ela pretendia levar milhões para uma conta em um paraíso fiscal. Rosa, ao descobrir os documentos no escritório, interrompeu um crime internacional de lavagem de dinheiro sem saber. Sua coragem foi além de salvar uma vida. Ela ajudou a Interpol a desmantelar uma quadrilha de fraudadores. O empresário ficou atônito com a profundidade da traição, mas sentiu-se liberto. A faxineira que apareceu suja era, na verdade, uma heroína internacional condecorada. O choque final foi ver como a simplicidade de uma mulher honesta derrubou uma rede complexa de crimes globais, tudo começando por um pano de pó. O documentário encerra-se com uma imagem aérea da mansão. Não há mais muros altos, mas cercas vivas, baixas e acolhedoras. A legenda diz, dedicado a todos os que enxergam o que os outros ignoram. Rosa e Alberto aparecem sorrindo, tomando chá no mesmo jardim onde a acusação inicial foi feita. O ciclo de dor fechou-se para dar lugar a um legado de integridade. A socialite que queria tudo, terminou com nada. A faxineira que não queria nada além da verdade, terminou com o mundo aos seus pés. O final chocou todos pela ironia perfeita do destino, que coloca cada pessoa exatamente onde seu caráter merece estar, provando que a lama da estrada é mais limpa que o ouro da traição. Rosa escreveu seu próprio livro, O Peso do Silêncio, que se tornou um best-seller mundial. Nele, ela narra cada segundo de sua aprovação e como a fé na justiça a manteve viva. Alberto escreveu o prefácio, admitindo seus erros e celebrando sua nova vida. A mansão tornou-se um ponto turístico para quem busca inspiração. A história da faxineira que voltou suja e culpou a esposa do empresário é agora um símbolo de poder feminino e justiça social. O final chocou todos porque mostrou que o status social é uma casca frágil que se quebra diante da verdade mais simples. Rosa é a prova de que a coragem não tem classe e a dignidade não tem preço. A última página do livro de Rosa termina com a frase: às vezes é preciso se sujar de lama para limpar o mundo de mentiras. O empresário lê essa frase todos os dias em seu escritório, agora decorado com fotos de sua verdadeira família, seus amigos e colaboradores. Beatriz permanece uma sombra no sistema prisional, uma nota de rodapé em uma história de vitória da luz. A mansão brilha sob o sol de janeiro, refletindo a transparência de seus novos propósitos. A vida seguiu, as feridas cicatrizaram, mas a lição permanece viva na memória de todos que viram aquela mulher suja chegar ao portão e mudar o destino de uma família para sempre. O final realmente chocou todos pela sua beleza justiceira. Obrigado por acompanhar esta história de suspense, traição e redenção. Que ela sirva para lembrarmos que a verdade é a única base sólida para qualquer construção. Rosa, Alberto e até Beatriz nos ensinam, cada um à sua maneira, sobre as consequências de nossas escolhas. A faxineira que foi culpada injustamente terminou como a grande vencedora, provando que o caráter é o destino. O vídeo termina aqui, mas a inspiração que Rosa nos deixou continuará ecoando em cada coração que busca a justiça. O final chocou todos, mas trouxe a paz que só a verdade pode proporcionar. Até a próxima história, onde a vida real sempre guarda as melhores reviravoltas para quem tem olhos para ver.